Aleluia. Queria deixar uma mensagem abençoada da parte de Deus para todos que puderem ouvir, né? A gente, nessa vida, a gente preocupa com muitas coisas. Uma delas que a gente preocupa mais é em ser servido, não é? É em ser favorecido. Isso é que a maioria das pessoas querem, a grande maioria de nós, né? Mas a palavra de Deus em Tiago 4, né, nos orienta, nos alerta sobre a nossa posição como ser humano, certo? Porque se realmente gostamos de ser servido, por que não devemos querer servir? Não é? Tem que ser recíproco ou é uma obrigação? Eu entendo como uma obrigação eu servir o meu próximo, não é? Às vezes a pessoa que está à sua volta, ela não te dá um bom dia ou uma boa tarde, ou não te responde quando você cumprimenta, ou não dá um sorriso para você, não é porque ela é antipática. A maioria das vezes não é porque a pessoa é antissocial, não é porque a pessoa é antipática, não é porque a alma dela está clamando por socorro. A maioria das vezes as pessoas estão clamando por ajuda, por socorro, mas não sabem pedir porque não foram ensinadas assim. Certo? Não sabe pedir por causa das dificuldades que tem em seu interior, no seu coração, feridas abertas. Às vezes nunca foram tratados bem. E quando foram tratados bem, foi por um jogo de interesse ou coisa parecida. Na verdade, o mundo está clamando por socorro. A maioria das pessoas, há muitas pessoas na vizinhança, certo? Espalhadas pelas praças, né? Pelos parques, espalhadas pelos mercados fazendo compra, pelas empresas trabalhando, certo? Ou nas escolas estudando ou dando aula, certo? Pessoas outras que podem se aproximar, que conhecem a palavra de Deus, certo? Que sabem o que é amor, que têm o entendimento do que é um verdadeiro amor. Não é esse amor da carne, esse amor simples de marido para mulher, certo? Mas um amor especial que é o amor de Deus. É um amor incondicional, quando você ama uma pessoa sem querer nada em troca. Então, quando você ama dessa forma, você passa a entender que estas pessoas que não te respondem um bom dia, estas pessoas que não te dão um bom dia ou uma boa tarde, estas pessoas que não respondem mensagem que você manda para elas numa rede social, elas não estão sendo antissocial e nem antipática. Ou talvez estão sendo um pouco, mas a grande maioria das vezes elas estão gritando: socorro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um abraço, eu preciso de alguém que me dê atenção. Amém? Se você ler, como o tempo é curto, mas em Tiago 4, do versículo 13 até o versículo 17, você vai entender com clareza, certo? Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade.
Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dispõe ou desaparece. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém, amados? Pense bem nessa palavra, que foi ministrada pelo pastor Josias, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que moveu o meu coração e mandou que eu abrisse a Bíblia e ministrasse essa palavra. Eu acabei de sentar com a minha esposa e os meus 2 filhos, que estão em casa conosco, Josias e Isaac. Chamei eles rapidamente, oramos ao Senhor e essa palavra foi ministrada para nós. E agora vocês estão tendo o mesmo privilégio que nós tivemos. Receba essa palavra. Olhe bem para ti, olhe bem para como você está caminhando. Olhe o que você tem feito para fazer a sua obrigação. O esforço que você tem tido para fazer a sua obrigação, que é servir o seu próximo. Começando a partir da sua casa, acabar com as picuinhas, as diferenças dentro de casa com familiares e com parentes. Procurar se ajeitar essas coisas, se consertarem, certo? E começar a ser auxiliar dos seus familiares, auxiliando através de oração. E se puder ajudar na prática também, com alguma coisa que precisa, se ofereça, ajude, mas faça sem interesse. Faça como o Senhor faz por você, faz por nós. Com amor de Deus, com amor incondicional. Faça pelo seu vizinho, certo? Certo? Dê um bom dia. Se não responder, dê um bom dia novamente. Certo? Pergunta se está precisando de uma ajuda, de alguma coisa. Mas se empenha em orar por essas pessoas. Certo? Faça o mesmo na rua. Certo? Se você colocar o seu coração, se dispor o seu coração a agir dessa forma, não se preocupe que a sua timidez vai cair por terra. Porque Deus, por justiça, no momento certo que você caminhar para ajudar essas pessoas, Deus vai te usar de uma forma tão tremenda, usando os seus lábios, usando você para abençoar essas pessoas, que você vai perceber, realmente não há timidez com o Espírito Santo de Deus. Não há timidez com Deus, não há timidez com Jesus. Se eu me colocar à disposição, eu serei usado e eu serei bom. Amém? Com o amor do nosso Deus, possa continuar fazendo presença na sua vida. Possa continuar no seu coração. Sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.